Existem coisas que acontecem que eu encaro assim como não, mais que surpresas da vida, até um presente para ambas as partes envolvidas. Eu vou falar de algo que envolveu meu primeiro livro com um leitor boliviano. E eu descobri algo que tinha acontecido através dele. Nós vamos conversar sobre isso. Meu nome é Emildo Coutinho, esse é o canal Emildo Coutinho, escritor. Então é o seguinte, o livro é a história da congregação cristã, a igreja que eu frequento, e o leitor é um boliviano de Santa Cruz de la Sierra. E ele me mandou um histórico ali da igreja lá, para que eu lesse e colocasse as informações, enfim, complementasse essa história, porque eu já falo da Bolívia há bastante tempo. Aí eu li, eu vi que tinha algumas coisas ali para eu colocar, cruzar as informações, como eu sempre faço, e colocar. E tinha um rascunho, né, dessa quarta edição, e eu joguei lá para depois ajeitar, e coloquei o texto em espanhol. Um pouquinho para frente da parte onde eu já tinha falado da Bolívia, eu teria que ler melhor ali. Eu coloquei um pouco mais para frente, que naquele capítulo eu falo da igreja na América Central, México, enfim, e daí eu teria que ajeitar. Mas como o texto estava bem formatado e tal, passou na minha revisão, gente, porque assim, eu faço tudo sozinho, desde a capa, é tudo sozinho, é uma correria danada, eu não tenho condição de pagar profissional capista, revisor, diagramador, eu não tenho condição nenhuma. Aí, passou, enfim. E é interessante que leitores, quando encontram uma outra coisa, um erro de digitação, uma informação que ele quer que eu esclareça, ele entra em contato. E ninguém falou nada. Eu tô achando que acharam que era para deixar mesmo em espanhol. É como se daí a história fosse contada novamente, mas assim, o espanhol ali abre o capítulo. Interessante, de repente alguém vê isso, vai comentar, não, eu notei, comenta aqui embaixo que eu gostaria de saber. Aí ele me mandou esse áudio que, quando ele mandou esse áudio, eu não tinha percebido, mas o presente para ele foi ver o texto na língua dele. Eu não sei o quão ele lê em português, eu converso com ele em espanhol. Então, ele mandou esse áudio para mim e já era o texto em espanhol que ele tinha visto, eu não me toquei, eu vou colocar aqui para vocês ouvirem. Hermano Emildo, la paz de Dios. Comentarle, hermano, que el día de ayer he recibido con bastante gratitud el libro sobre la historia de la congregación cristiana. Então ele diz, né, que ontem, né, no caso quando ele mandou o áudio, eu gostaria de dizer que ontem ele recebeu o livro, né, lá na Bolívia. Quedo bastante regocijado, sentí la presencia de Dios y me alegró mucho leer. Então ele ficou muito alegre, sentiu muito a presença de Deus e alegrou muito ler. Las primeras páginas, también aquella ler as primeiras páginas e também a adição que hizo el hermano al respecto de la historia del inicio de la obra acá en Bolivia. Né, então aquele texto sobre a história lá na Bolívia, né, aquele texto que ele tinha me enviado, né, que saiu na íntegra, então ele ficou muito contente. Aquella historia es una historia que la empezaron a escribir algunos hermanos, mas fuimos conversando con los hermanos primitivos. É uma história que começaram a escrever os irmãos lá da Bolívia, né, da minha igreja lá da Bolívia, e conversando com os primitivos, né, dessa história. Que han quedado todavía aún vivos, conversando con ellos, ¿no? Que estavam vivos, né? La importância de considerar essa parte. Pela importância, né, de fazer essa parte, né, que eles foram conversar com esses pioneiros. Então, para mim, en lo personal, era muito importante que isso quede gravado nas memórias, não? E para ele, pessoalmente, era muito importante que ficasse gravado na memória. Que mais em livro,
Entonces, mi hermano, le envío un fuerte saludo. Ainda mais num livro, né? Un abrazo a la distancia. Mandou saudação, abraço à Dan distância. ganas de renunciar al esfuerzo que uno hace. A veces el reconocimiento no viene de parte de hombre ninguno. Ele fala, né, para não perder essa vontade, desejo de fazer isso, que às vezes o reconhecimento não vai vir em parte de homem nenhum. Mas sepas, hermano, que viene de parte de Dios. Mas vem da parte Dios de lo Deus. bendiga, mi hermano. Que Deus Fuerte abrazo a la abençoa. distancia. Enfim, né? Aí eu escrevi de volta, amém, hermano. Me alegrou que o livro haya legado a tus manos e também me alegrei muito pelas palavras de apoio. Me alegrou que a ti também te haya gustado. Saludos e um forte abraço. Deus lo bendiga. E depois que eu me toquei, mas não falei nada para ele. Talvez ele vai saber agora se ele ver esse vídeo. Mas foi ali ele ter registrado. E aqueles que compraram essa edição vão ter. Mas como é aqui no Brasil, em português, o que eu fiz? Eu reli o texto dele, peguei as informações que não tinha ali onde eu já havia escrito e fui complementando. Então, diluí as informações no texto dele. A única coisa que mudou. Então, quem tem vai ficar ali com uma espécie de recordação, uma relíquia singela, assim. O legal é que para fazer isso eu conversei muito com ele, mas muito, muito, muito. Aí vi detalhes para ficar claro. Às vezes tinha coisas que já estavam ali no texto, mas eu acabei perguntando novamente, assim, a gente fica tão eufórico, né? E, enfim, eu... Hermano Juan, la paz de Dios, hermano. ¿Leíste el informe sobre Bolívia em português, la parte em português de mi libro? ¿Conoce a David Ganido Gutierrez, hermano? Aí eu tinha perguntado se ele conhecia um personagem. Va a perdonar la demora en contestar, estábamos de viaje. Aí ele diz para perdoar a demora em responder, que ele estava em viagem. Então assim, daí eu pratico espanhol, é muito bom, averigo as informações. Então assim, esse livro tem me dado muito prazer, como ele disse, assim, um reconhecimento dos homens, né, muito pouco, muitos leitores de fato gostam, isso é verdade, ele está sendo vendido no mundo inteiro, mas assim, eu falo financeiro também, né, eu sei que para os padrões brasileiros R$90 é caro, mas sinceramente eu tenho mais gasto do que qualquer outra coisa. Quem quiser saber dessa história no mundo, este é o livro, gente, porque tem muita falácias, muita coisa na internet mal pesquisada, mal interpretada, traduções mal feitas, e assim, esse povo se uniu, e tem uma espécie de guru aí, que é um pesquisador que fica dando fomento para essa gente, eu não sei se é intencional ou não, isso aí tá me deixando doente, porque eu cruzo com essas pessoas desde décadas atrás, e isso aí tá... as coisas se embolam, parece uma novela, gente. Tem coisa que eu nem posso falar aqui, mas à medida do possível eu vou falando. Mas o fato é que eu estou vendo quem é o guru. Eu já imaginava isso, eu já imaginava que tinha uma pessoa por detrás de especialmente aí, que se diz historiador, porque ele não tem condição de muita coisa que ele está fazendo. Ele é nécio, ele é despreparado, isso é óbvio, bota os pés pelas mãos. Mas eu via que tinha alguém mais com cérebro atrás dele. Estou vendo quem é. Um pesquisador que mandaram para ele o meu e-mail, ele entrou em contato comigo em 2001, salvo engano, nos Estados Unidos, imagina, no princípio do século, me questionando em inglês, depois que eu descobri que era brasileiro, porque assim, há um ciúme aqui, né? As pessoas querem se apoderar da coisa. Quando eu falo que o meu livro foi plagiado, esse tipo de coisa, gente, eu não estou dizendo que muitos pensam assim, não é, eu quero ser o dono dessa história, ninguém pode escrever, e eles acham que o plágio é isso, porque a pessoa está falando sobre o mesmo assunto, como se não tivesse livros e livros escritos sobre a história do Brasil, por exemplo. Não é isso, sabe? Não seja... e também não posso, né, falar. Sabe, não seja nécio tapado. Burro que falou que você não pode chamar as pessoas de burros. Sabe, mas são o quê, né? Eu não gosto de usar eufemismo. Mas enfim, não é isso. Eu estou dizendo cópia de texto. Cópia de texto. Copiou meu texto na primeira edição deles. Então é isso. Que é o plágio. Agora tudo bem, pode sim falar, desde que não copie meu texto do mesmo assunto, né?
Agora, o que eu não estou gostando é uma má interpretação, coisas que não é bem isso e muita coisa de fonte oral que não se sustenta quando você vê a documentação. Mas é isso. E daí tem um guru aí por detrás desse cara e ele esparrama para os outros. É isso que está acontecendo. Mas enfim, história da congregação cristã dos primórdios na colônia italiana em Chicago no século XIX, a reunificação das igrejas na mesma fé e doutrina nos anos 1980. Então esse é o livro sobre os bastidores e muito interessante também esclarecimento dos Novos Atos, a história de uma pesquisa inquietante. Aqui também tem muita informação. E da missão à congregação, placas não importam, história da nomenclatura das congregações cristãs no mundo. Esse livro, o terceiro, está chegando hoje um lote, por sinal, que esgotou a venda. Esse aqui é um livro menor só sobre a nomenclatura da igreja. Então é isso, pessoal. Nos vemos na próxima e até mais.